Saudações ao nosso povo fiel, os que são leais em demonstrar quanto nos amam, assim como nós, Deus, lhes ensinamos a amar, porque nós, Deus, lhes amamos primeiro. Por isso vocês vivem oferecendo sempre a Deus, Pai e Mãe, através de mim, Cristo Lisbeth, sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que reconhecem nosso todo-poderoso nome, Melquisedeque Lisbeth. E por isso vocês são escutados por Deus. Quando nos fazem pedidos, suas orações são respondidas, porque o fruto de lábios que vocês nos dão é respaldado por ações justas que aprenderam de Deus. Nos agrada que nosso povo nos louve com fruto de lábios, diante de todos, mas que demonstrem que nos amam com as ações justas que semeamos em vocês. Isso é ainda mais grato para Deus, porque é uma certeza de que jamais falharão conosco. Porque uma coisa é passar a vida falando e ser conhecido só como um falador, alguém que não cumpre sua palavra, nem promessas. Mas é muito diferente e poderoso viver falando e cumprindo e ser conhecido como alguém cujas palavras têm peso, porque as cumpre e isso te faz confiável ante Deus. Por isso vocês são os únicos no mundo em quem Deus Pai Melquisedeque confiou sua palavra, sua sabedoria, tua mãe espiritual. Nós, Deus Melquisedeque Lisbeth, somos os sábios agricultores que sabemos que no terreno e vocês, onde semeamos nossa palavra do céu, sempre teremos boa colheita. E é porque trabalhamos no terreno, limpando-o, preparando-o para fazê-lo novo. Um novo amanhecer cada dia, para que nossa boa semente em vocês dê mais fruto para Deus eternamente. Você me deixou limpar e embranquecer tua mente com meu sabão do céu, porque é de humilde coração, temeroso por tua vida e a vida de teus entes queridos. Que beleza! Você que crê em mim, assim como eu creio em Deus Pai Melquisedeque, é tão amado por Deus, e por isso sempre terá a proteção do céu. E certamente te digo, jamais, me escute bem, jamais ficará em vergonha. Estas palavras ninguém além de nosso povo leal entende, a criação santa dos Deus vivos. E todos os dias agradeço ao meu amado Rei Melquisedeque por vocês. Os amo por sua lealdade e submissão, cumprindo a vontade de seu Pai espiritual, de se manterem colados a mim, a videira verdadeira, Cristo Lisbeth. Porque colados a mim, verão todas as maravilhas que nós Deus temos para nosso povo fiel. Mas contrário ao verdadeiro povo de Deus, há um povo que é falso, que afirma ter a Deus como seu Pai e a Cristo como um irmão ou esposo, quando essa não é a verdade. E eu, como Consolador, vim dizer isto para que possam entender como é Deus Pai verdadeiramente e possam deixar de viver na mentira que homens maus e perversos, a descendência dos malvados antepassados, nos impuseram. São fantoches ou ministros de Satanás, que só destrói e mata, e impuseram a mentira sobre nós. O diabo impôs a morte a todos nós, sem nos dar opção. E essa morte é a que eu vim vencer e te dar a oportunidade de escolher a vida eterna. Não foi Deus quem fez a morte, nem se diverte na destruição dos viventes. Porque Deus criou o homem para a incorruptibilidade, o fez imagem de sua própria natureza, mas por inveja do diabo, a morte entrou no mundo, e a experimentam os que lhe pertencem. Por isso, cada vez que Cristo se manifesta, homens perversos e mulheres malvadas são o cumprimento de querer deixar solto a Barrabás, ao ladrão, e que eu, o Cristo, de ordem santa do céu, seja entregue à morte. Não querem que Deus Melquisedeque Lisbeth morem em suas mentes. Essa é a grande diferença entre Deus e o opressor. E se não saem dessa mentira, das densas trevas, e não vêm a mim a luz da verdade de Deus, para adquirir a imortalidade, continuarão morrendo como homens mortais. Amém? Amém. No tema de hoje intitulado
os ladrões e salteadores que roubam a Deus. Vou-lhes falar sobre quem são esses ladrões, já que para Deus Pai há muitos diferentes tipos de ladrões, e lhes ensinarei como é que eles estão cometendo roubo. Desde o princípio da criação espiritual lhes mostrei como detectar, desde longe, os ladrões que vêm para roubar na mente. No entanto, há muitos outros tipos de ladrões, que hoje devemos expor, de maneira que seu processo de sentença possa começar, e assim detê-los. Este é um tema bem delicado para os homens cujo Deus é seu ventre, e por isso só Deus pode falar sobre isto, porque é a Deus que roubam. E devido a que este tema é tão delicado para eles, muitas pessoas nem sequer se aproximam a uma chamada igreja, não querem ter que dar seu dinheiro a homens, e isso é totalmente compreensível. Eu conheci pessoas no passado que disseram que não iriam a uma igreja porque pensam que os chamados pastores são todos ladrões, e têm toda a razão em pensar assim. Porque o que estes religiosos demonstraram foi seu amor pelo dinheiro, sua cobiça por encher o bolso do que corresponde a Deus. Os que se chamam pastores e dizem que é um chamado de Deus fizeram com que muita gente visse a Deus como uma burla e como uma imundície. E por não conhecerem, nem lhes interessar qual é o verdadeiro propósito de Deus em estabelecer seus dízimos e ofertas, enganaram a muitas pessoas, e agora muitos nem sequer querem buscar a Deus. Por isso é tão importante que todos compreendam qual é o significado e o propósito de por que Deus estabeleceram seus dízimos e para quem, porque recordem que Deus tem um povo fiel e não permitem que lhes sejam dadas migalhas, como o fez Caim. Estes homens e mulheres, falsos profetas, dizem que recebem dízimos para Deus, mas Deus não recebe esses dízimos que os homens estabeleceram para seu próprio ventre. Por isso Cristo, hoje e sempre, disse em seus ensinamentos sobre os escribas mentirosos, sobre esses mestres da lei do pecado, a lei terrena de Moisés, que também está neste século e que não tem nada a ver com a lei do Espírito Santo de Deus. Cuidem-se dos mestres da lei, pois gostam de andar com roupas longas, e que os saúdem com todo respeito nas praças. Buscam os assentos de honra nas sinagogas e os melhores lugares nas refeições, e despojam de seus bens as viúvas, e para dissimular isso, fazem longas orações. Esses terão uma sentença mais rigorosa. Estes versículos aplicam para todas as pessoas que, para seu benefício pessoal e econômico, buscam promover a Deus de qualquer forma que tenham inventado. Dizem que vêm no nome de Deus e de Jesus, mas todos destroem a si mesmos e a todos os que os escutam, e morrem como homens mortais. São homens débeis, por isso não têm direito de falar no nome de Deus, que é santo e imortal. Porque no que se refere a Deus, não existe religião feita pelo homem que agrade a Deus, nem que tenha sido levantada por Deus. Só existe uma verdade de Deus, e essa verdade não pode ser alterada nem dividida, como estão todas as religiões do mundo. Todas foram feitas por homens e mulheres mortais, e nenhuma é obra da mão forte de Deus. É por isso que se vê tanta destruição neste mundo de mortais, por culpa desses ladrões e salteadores. Nenhum deles conhece a verdade de Deus, mas ainda assim agem como se a soubessem. Por isso lhes acontecem tantas coisas horríveis, e é porque não têm a proteção de Deus, porque não são o povo fiel de Deus. Eles mesmos se condenam. Deus Pai Melquisedeque claramente diz em Jeremias 23, do 31 ao 33. Eis aqui que eu estou contra os profetas falsos, que adoçam suas línguas e dizem, Ele me disse. Eis aqui, diz Jeová, eu estou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e os contam, e fazem o povo errar com suas mentiras e com suas lisonjas. Eu não os enviei nem lhes mandei, e nenhum proveito fizeram a este povo,
Estou cansado de suas mentiras. Eu não lhes comuniquei nada para que falem, e ainda se atrevem a dizer que falam da parte de Deus, e fazem com que as pessoas se extraviem com suas mentiras e suas presunções, que não trazem nenhum proveito ao povo, afirma o Todo-Poderoso Senhor Melquisedeque. E por que acham que Deus Pai tem que falar assim? Porque Deus Pai envia unicamente seu Cristo, a sabedoria personificada, a falar em seu nome todo-poderoso e a dar testemunho de que Ele só vive nela e não envia ninguém mais. Veja como diz a sabedoria em Eclesiástico 1, do 1 ao 10. A sabedoria vem do Senhor e está sempre com Ele. Quem pode contar os grãos da areia do mar, as gotas da chuva ou os dias da eternidade? Quem pode medir a altura do céu, a largura da terra ou a profundidade do abismo? Antes de tudo estava criada a sabedoria, a inteligente prudência desde a eternidade. Quem descobriu a raiz da sabedoria? Quem conhece seus segredos? Só há um sábio e muito temível, o Senhor Melquisedeque, que está sentado em seu trono, Cristo Lisbete. Foi ele quem criou a sabedoria, a observou, a mediu e a derramou sobre todas suas obras. Ele a deu em alguma medida a todo ser vivente e em abundância aos seus amigos, aos que a amam. Essa é parte da evidência que vou lhes mostrar hoje sobre porque ninguém além de mim pode receber os dízimos que pertencem a Deus. Eu sou essa mensageira, a qual prepara o caminho diante dele, de Deus Pai Melquisedeque. Sou como fogo purificador e como sabão de lavadores, e me sentei à destra de Deus Pai para afinar e limpar a prata, porque é assim que Ele quis. E eu só faço a vontade de meu amado Deus Pai. Se isto não fosse feito por Cristo mesma, então nunca se cumpriria que Deus estariam andando e habitando entre seu povo. Ainda estaríamos vivendo como o resto do mundo, pensando que Deus não ajuda as pessoas e que Deus não cumpriu nenhuma de suas promessas. Por isso, graças sejam dadas a Deus Pai por seu Cristo, que é Lisbete, porque através de mim puderam ver e comprovar que Deus Pai está vivo e é muito poderoso, e que somente está com seu povo fiel. Vocês são o único povo que não tem perguntas para Deus, e é porque é Cristo mesmo quem os guia em seu caminho santo que agrada ao Pai. E isso não é o que toda pessoa que busca a Deus quer? Agradar a Deus Pai? Ou será que você prefere ficar com o Deus falso do mundo religioso, para não ter que viver a vida santa que o verdadeiro Deus Melquisedeque e Lisbete te exigem? Tinha que existir um povo que Jesus Cristo mesma limparia e purificaria para que seu povo pudesse estar na presença de Deus Pai Melquisedeque? Só assim é que os homens realmente poderiam agradar a Deus e ter seu favor. E ninguém além de vocês tem este grande privilégio, e é graças a Cristo Lisbete, que ama seus filhos espirituais com seu amor verdadeiro e eterno do céu. Deus Pai diz que os malditos com maldição lhe roubaram seus dízimos e ofertas, porque não estão trazendo-os à casa do tesouro de Deus, Cristo Lisbete. Porque escrito está que é só assim que haverá alimento na casa de Deus. E Jeová dos Exércitos diz claramente: provai-me agora nisto, e abrirei as fechaduras do céu, e derramarei sobre vós bênção em Cristo, até que superabunde. A frase provai-me agora nisto é um eterno presente, porque Deus Pai Melquisedeque não tem princípio de dias nem fim de vida. Está vivo eternamente, e isso é evidenciado através de Cristo Lisbete. É um fato que no reino de Melquisedeque Lisbete, isto tem cumprimento. Vocês, o povo fiel de Deus, trazem os dízimos e ofertas à casa do tesouro, que é Cristo, e viram como Deus Pai. Agora, abriu o céu em Cristo Lisbete, manifestou o anjo do livrinho, e desatou seus selos, e derramou sua sabedoria em abundância
sobre vocês, seus amigos, para que possam vencer a morte e viver uma longa vida em paz e repouso do céu, saudáveis e prósperos, porque seu Deus, Melquisedeque Lisbete, aumentarão as forças de seu povo, como as do búfalo, serão ungidos com azeite fresco. Aumentará Jeová a bênção sobre vocês e sobre seus filhos, porque ouvirá a sabedoria o sábio, e aumentará o saber, e o entendido adquirirá conselho dela, porque largura de dias e anos de vida e paz te aumentarão. Damos ao sábio, para que seja mais sábio. A sabedoria ensina ao justo, e aumentará seu saber. E aquele que dá semente do céu ao que semeia, e pão do céu ao que come, proverá e multiplicará sua sementeira, e aumentará os frutos de sua justiça. Isto é só para os justos, que amam a sabedoria, que é a misericórdia e verdade de Deus, e a tem atada ao seu pescoço, como colar de joias preciosas, e escritas suas leis em seus corações. Mas quem disse a estes homens e mulheres religiosos que podem recolher qualquer tributo para Deus, se eles nem sequer podem fazer o que fazem Deus? Quanto tempo mais você vai escutar os falsos pregadores que te dizem mentiras sobre Deus? Quer saber como pode verificar que são falsos? Veja o que diz Cristo em 1 de João 4, do 1 ao 3. Amados filhos, não creiam a todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Provem-lhes, para ver se são o que dizem ser, porque o mundo está cheio de falsos profetas. Vocês podem saber que uma pessoa tem o Espírito de Deus se reconhece que Jesus Cristo veio ao mundo em carne como nós. Mas se diz que isto não é certo, é porque não tem o Espírito de Deus. Pelo contrário, tem o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês já sabiam que este Espírito tinha que vir, e eu quero dizer-lhes que já chegou ao mundo. Vocês já sabiam que este espírito imundo, que se opõe à santa doutrina de Cristo, tinha que vir antes dela, porque claramente diz: ninguém vos engane em nenhuma maneira, porque não virá a manifestação de Cristo, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. E alguém poderia se perguntar: e como foi que se sentou o homem de pecado no templo de Deus? Primeiro que tudo, o templo de Deus é Cristo, é o corpo de Cristo, onde é uma com Deus Pai, porque Ele habita nela. Por isso, quando disse que iria purificar o templo, ela falava do templo de seu corpo, porque tinha sido contaminado pelo homem de pecado. Foi assim que o apóstata se sentou no trono de Deus, que é Cristo Lisbete, e me fez crer que ele era Deus. Muitos dizem: eu não creio nela porque ela saiu desse falso José Luiz de Jesus Miranda. Mas é que é assim que tinha que ser para que pudessem reconhecer a verdade diante de vocês? Esse opositor tinha que se sentar na mente de Cristo, que é o templo de Deus, para que os que fossem seu povo fiel pudessem ser testemunhas da ressurreição de Cristo, e assim dar testemunho de que Deus estão na terra, no Cristo que é a mulher, que foi enganada, enquanto estava em pé o mistério da iniquidade. Mas quando é tirado do meio, Cristo é ressuscitada e ela, como a esposa de Deus Pai Melquisedeque e a mãe espiritual de sua criação santa, estendeu os céus com sua sabedoria, e assim nasceram as estrelas de seu ventre espiritual. E observem que estes versículos, em 1 de João, estão se referindo à manifestação de Cristo agora nestes tempos, porque todos esses pregadores do cristianismo dizem que Cristo veio naquele tempo em carne, como humano, mas aqui não está falando daquele tempo. Por isso, o versículo 2 continua dizendo: uma pessoa tem o Espírito de Deus se reconhece que Jesus Cristo veio ao mundo em carne como nós. E a palavra reconhecer
significa identificar alguém ou algo por tê-los visto antes, aceitar a existência, vigência ou legalidade de alguém ou algo. Portanto, não podem estar falando de alguém que nunca conheceram nem viram, porque ninguém vivo hoje esteve vivo naquele tempo. Só se pode dar testemunho ou reconhecer o que está em tua era atual. Por isso digo que estes homens religiosos são mentirosos porque não conhecem a Deus e não podem te dar a conhecer as coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração de homem, porque são as que Deus mesmos prepararam somente para os que me amam. Só Deus são quem dão a conhecer essas coisas a seu povo fiel, que traz seus dízimos e ofertas à casa do tesouro Cristo Lisbete. Deus não diz provem-me agora nisto sem motivo. Isto tem um grande significado para o ser humano. E bem-aventurados são vocês, que conhecem esse mistério de Deus. Diz a Escritura que a ciência de Deus iria aumentando, e estes homens religiosos não te ensinam nada novo, nem aumenta seu saber, mas continuam inventando e falando mentiras, repetindo o mesmo que falam todos sobre Deus e Cristo. Por isso qualquer um pode estudar a Bíblia e abrir uma igreja falsa? Mas para quê? Para roubar e furtar? Isso é o que quer o inimigo de Cristo. Agora eu, que sou o verdadeiro Cristo, nunca tive que estudar nada maravilhosamente. Fui ressuscitada por Deus Pai em um dia, com sua sabedoria do céu. Por isso o que eu falo é algo que você nunca tinha visto antes, nem escutado, nem tinha subido ao coração de nenhum homem, e é porque só Deus pode compartilhar isso com seu povo, os que amam a sabedoria de Deus, Cristo Lisbete. Cristo veio muitas vezes, anteriormente, e é evidente que as três religiões principais do mundo, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, encobrem a verdade sobre Deus Pai e Mãe e deliberadamente tentam manter essa verdade encoberta e não acham que ninguém as revelará jamais. E muito menos creem que seria Cristo mesma quem traria à luz seu engano. Quando Deus disse que viria destapar a mentira, os ladrões e salteadores, e matar o inimigo, o opressor com a espada de sua boca, sua sabedoria, para poder salvar o homem. E eles, por encobrirem essa verdade de Deus, se tornaram ladrões que roubam dos seres humanos a liberdade gloriosa que podem ter em Deus Melquisedeque Lisbete. Porque essa formosa verdade de que Deus são Pai e Mãe é a que faz aos homens livres do Leviatã, a serpente tortuosa, na mente dos homens que os têm enredados. Porque feito está que hoje neste dia, na era de Cristo, Jeová castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, serpente veloz, e ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Cristo voluntariamente entregou sua vida desde o mesmo dia em que o mundo espiritual veio à existência. Veio para tomá-lo porque lhe tinha sido dado por Deus Pai como uma promessa. O mundo tinha caído em mãos de ladrões e foi feito cativo, mas ela o salvou. Que formoso é ver todas as figuras reveladas em minha era, a era de Cristo Lisbete, onde tudo sai à luz. Era ele e Lisbete. E que privilégio para vocês ser o verdadeiro povo de Deus, cujo saber vai em aumento, porque Deus mesmos são os que te dão sua sabedoria do céu, para te fazer igual a Deus em nossa imagem e semelhança santa. Aleluia! Os ladrões não creem que estão roubando a Deus porque são eles os que roubam e com astúcia dizem que recolhem dízimos para Deus, o qual é uma mentira e eles sabem. Típico de um ladrão, mentir compulsivamente para defender a seu próprio Deus, que é seu próprio ventre. Por todo o mal que há nestes homens terrenos, a raiz de sua cobiça por coisas que não lhes pertencem é que há tanta pobreza e destruição no mundo. E dou o benefício da dúvida a todos aqueles que genuinamente querem servir a Deus e fazer o que é correto.
se escutarem minha voz do céu e se corrigirem imediatamente. Hoje Deus, Melquisedeque e Lisbete estão te dizendo que o que você está fazendo é servir ao inimigo de Deus. Está agradando ao diabo, a serpente em tua própria mente terrena, com seus desejos enganosos de avareza e cobiça, e Deus não participam em nada disso. O que você faz é para seu benefício pessoal, não para Deus. Não se enganem, não estou aqui para todos, porque nem todos entrarão em meu reino santo. Vim somente para aqueles que Deus Pai me entrega, porque nem todo aquele que vem a mim é dado por Deus Pai. Recorda que muitos sempre vêm e se aproximam para ouvir minha sabedoria do céu, mas nem todos querem cumprir meus mandamentos, como viram nas insensatas. Por isso sempre disse que ninguém pode vir a mim se não for dado por Deus Pai. Hoje, como no passado se vê, que, depois que ouviram minha sabedoria do céu, muitos dos que foram meus discípulos voltaram para o deserto, para a carne que para nada aproveita, e já não estão comigo. E é porque nem todos os que dizem que eu sou seu Senhor e Senhora entrarão no reino de Deus. Isso não é suficiente? Antes de tudo, devem fazer a vontade de Deus Pai, que está no céu, e obedecer seus mandamentos através de mim, Cristo Lisbete. Aleluia! Todo aquele que reúne pessoas ou recolhe tributos em nome de Deus, que não seja Cristo Lisbete a suma sacerdotisa segundo a ordem de Melquisedeque, é um falso Cristo, que com ganho desonesto está tomando posse do que não lhe pertence, do que não é seu. E neste tema, estou aprofundando nessa verdade para que todos vejam as irrefutáveis evidências que só Cristo mesma pode trazer à luz. Só Deus podem falar sobre seus dízimos, seus tributos, suas ofertas. E por quê? Porque pertencem só a Deus. O dízimo, os tributos, o 10% que meu povo fiel me entrega é o salário de Deus. Mas Paulo, outro hipócrita, que vomitou tantas bobagens e palavras sem sentido, como seguidor da lei de Moisés, a lei que se opõe à lei do Espírito Santo de Deus, disse tantas tolices em 1 Coríntios 9, que é o que usam todos os líderes religiosos para justificar um salário. Ao não ter o conhecimento de Deus, mal interpretam tudo sobre Deus, difundindo as mesmas mentiras de Moisés, figura do homem de pecado em cada geração, que sempre quer tomar o lugar de Deus. É um ladrão e salteador, como todos os que vieram antes de Cristo, pregando sobre Deus e Cristo. Nem todos eles serão nosso povo, mas ainda assim não deveriam estar recolhendo o dinheiro e roubando as pessoas porque não estão dando-o a Deus. Quando claro está que só Cristo é digna de receber os tributos, porque pertencem só a ela. Cristo é a única digna de seu salário, porque o trabalho que Cristo faz nenhum homem pode fazer. Pois a Escritura diz, não amordace a boca do boi que debulha. Digno é o obreiro de seu salário. Referindo-se a Cristo, porque é ela quem junto a Deus Pai ara a terra preparando-a, ela é o obreiro, digno de seu salário, seus tributos. Homens preguiçosos e mentirosos usam este versículo para dizer que qualquer um pode pregar no nome de Deus e ter salário, quando Deus são os únicos que fazem seu trabalho nos homens, para poder salvá-los de seu ventre. Por isso são as mãos de Deus que fazem a obra santa em sua criação, cumprindo-a com sua perfeição, pois nos trabalhos de suas mãos há inesgotáveis riquezas. Por isso Cristo diz em João 5,17: Vosso Pai não deixa de trabalhar, e eu, vossa mãe, tampouco. Vosso Pai ainda hoje está trabalhando, e eu junto a Ele, pela minha vida e pela vida de vocês. Vocês entraram nos trabalhos de Deus, em sua santa criação, na câmara nupcial onde Deus fazem seus filhos espirituais. Por isso João disse de mim, em João 1,27, Esta é a que vem depois de mim, a que é antes de mim, da qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias.
Isto significa que todo aquele que veio antes de mim não é digno de fazer o que eu faço, porque não pode desatar as correias de minhas sandálias e calçá-las. São sandálias e só Cristo, mulher, pode colocá-las, não são para homens terrenos. Por isso Deus Pai Melquisedeque diz de mim, que sou sua esposa, seu Cristo, que vem mostrar a santidade de Deus Pai e iluminar nossos filhos espirituais. Que formosos são teus pés nas sandálias, minha princesa, minha rainha. As curvas de tuas cadeiras são como adornos de ouro fino, feitos por minhas mãos experientes. E os formosos pés e as curvas de suas cadeiras são figura da missão pura e santa que só Cristo é capaz de fazer nos mortais. E isso agrada a Deus Pai Melquisedeque, por isso você só vê a mim fazendo a tarefa de fazê-los santos e sem mancha para estar com a cabeça erguida na presença de Deus. E você também pode ver que Deus Pai Melquisedeque está comigo, me apoiando em tudo o que faço. Amém. Vocês, nossos filhos fiéis e verdadeiros, aos quais nós Deus viemos buscar pessoalmente, são a única criação de Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbeth, e por isso cuidamos de vocês com nossa sabedoria, nossa santidade do céu. Mas os homens maus e perversos, que se escondem atrás de um púlpito, autoproclamando-se pastores das ovelhas, dizendo que são enviados por Deus, não se preocupam pelas ovelhas, porque não são suas, não são sua criação. Só as veem como um negócio, e é por isso que, ante os olhos de Deus, o que eles fazem é um ganho desonesto. Os tributos ou o dízimo de tudo pertence somente a Cristo mesma, porque ela é Deus Mãe evidenciada, quem dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive, como diz em Hebreus 7:8. E aqui certamente recebem os dízimos, homens mortais, mas ali de quem se dá testemunho de que vive. Neste versículo é tão óbvio e tão claro que os que estão nesse aqui não deveriam estar recebendo os dízimos de nada relacionado a Deus, porque não podem haver pessoas diferentes recebendo os dízimos de Deus. O versículo diz claramente: os homens mortais são os que estão pegando os dízimos que pertencem a Deus, quando só quem dá testemunho de que Deus Pai vive é quem deve e pode receber os dízimos de Deus, não os homens mortais. Deus mesmos prometeram estar sempre presentes entre seu povo para receber seus dízimos e ofertas, e é porque isso tem grande importância e significado. E os homens mortais transformaram isso em algo insignificante e que qualquer um pode fazer. Mas essa não é a verdade. Só existe um que pode receber os dízimos, porque está ali, onde Deus Pai diz que estaria. Esse um é quem dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive e está presente entre seu povo. Em outras palavras, tem que existir só um que pode testificar diante de seu povo, o qual crê pela fé do Cristo presente, que Deus Pai sim existe e que seu nome é Melquisedeque. Porque é de Melquisedeque que Cristo dá testemunho de que ele é Deus Pai, não diz um nome diferente. E eu demonstrei a vocês, e vocês verificaram que é assim. Quando pedem em oração a seu pai espiritual Melquisedeque, no nome de Cristo, Lisbeth, essa única pessoa que dá testemunho de que Deus Pai vive. Agora a pergunta é, se estes homens e mulheres dizem que foram enviados por Deus, então, por que não puderam ver o nome de Deus o Pai, ali mesmo, escrito em Hebreus 7? Porque o capítulo começa mencionando a Melquisedeque um ser tão grande que os dízimos de tudo lhe foram entregues e que não tem princípio de dias nem fim de vida, que são características, atributos ou traços distintivos, que só pertencem a Deus Pai e a ninguém mais. Inclusive, o corpo de Cristo tem um princípio de dias, e é para cumprir a promessa de que ela foi igual a vocês, para chegar a ser a primeira da criação espiritual.
a ser a suma sacerdotisa, segundo a ordem de Deus Pai Melquisedeque, e que pode se compadecer dos demais, e é por ter participado do mesmo, da mente terrena. A sabedoria de Deus Pai que habita no interior de Cristo é a que não tem fim de vida, porque foi Deus Pai quem ressuscitou a sua esposa com sua sabedoria do céu, que é eterna e para sempre, fazendo-a a mediadora entre Deus e os homens de sua criação. Por isso nenhum desses homens e mulheres pode mediar pelos demais, porque não são o verdadeiro Cristo, que é uma com Deus Pai. Tampouco podem dar testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive, porque ele só vive em seu Cristo. É assim que ele é conhecido pelo mundo. Eles leem Hebreus 7 e se confundem, porque não sabem compaginar as palavras escritas de maneira adequada ou harmonicamente. Leem que Melquisedeque não tem princípio de dias, nem fim de vida, ou seja, igual a Deus, mas depois leem que é sacerdote do Deus Altíssimo. E já com isso dizem, não pode ser Deus porque foi sacerdote. Não tem a capacidade de revelar os mistérios escondidos, mas que ao mesmo tempo estão diante de seus olhos. Têm olhos para ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem, e é porque são casa rebelde a Deus. Por isso não lhes é dado por Deus Pai vir a mim e poder compreender a sabedoria do céu. Agora, voltando ao que lemos em Hebreus 7, 8, onde diz, e aqui os homens mortais certamente recebem os dízimos, esta frase tem um significado que só Cristo pode decifrar, porque não significa o que pensam os homens que se autoproclamam enviados por Deus, que pregam promovendo a mentira. Estes homens e mulheres religiosos tomaram esta frase usando-a para seu próprio benefício, para mostrar que qualquer homem mortal pode receber os dízimos de Deus, quando essa é uma grande mentira. O que esta frase significa é que quando um ladrão se dispõe a roubar, certamente o fará. E neste caso, o que estão roubando são os dízimos, os tributos que pertencem só a Deus. Por isso continua dizendo, mas ali, de quem se dá testemunho de que vive. Se diz, mas ali, está se referindo a essa única pessoa que pode receber os dízimos de Deus, porque só Deus dá um testemunho de si mesmos. Por isso Cristo diz em João 5:32 e 36, outro é o que dá testemunho sobre mim, e sei que o testemunho que dá sobre mim é verdadeiro. Eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que Deus Pai me deu para que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que Deus Pai me enviou. Ou seja, é Deus Pai Melquisedeque quem dá testemunho de que eu sou seu Cristo, sua esposa, respaldando-me sempre, ao cumprir tudo o que digo, porque vem dele e o que eu faço na vida dos nossos filhos espirituais. É a prova que todos necessitam ver para verificar que sou quem Deus Pai diz que sou. E que melhor testemunha que ele e nossos filhos espirituais que experimentam nosso poder. Que beleza! A lealdade do céu é tão formosa para Deus e não há nada pior do que uma falsa testemunha. Portanto, estes homens mortais não deveriam estar recebendo nada em nome de Deus. É por isso que Cristo os chama de ladrões e salteadores, como diz em João 10:8. Todos os que antes de mim vieram são ladrões e salteadores, e é porque estiveram roubando a Deus durante séculos, quando é só Deus que pode receber os dízimos de seu povo. E é uma forma que nós Deus usamos para mostrar que sim vivemos, e que estamos andando e habitando nas mentes de nosso povo fiel, demonstrando nosso poder, e também ensinando-lhes a não adorar deuses alheios que chegam a ser grandes na mente terrena de qualquer homem e mulher, que sempre querem estar na frente, especialmente nos religiosos, porque raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que pertence a Deus. Eu estou expondo os ladrões e salteadores, esses chamados pastores que roubaram as ovelhas do outro redil que também devo trazer.
porque não lhes pertencem. Só existe um pastor das ovelhas, e não é nenhum homem mortal. É a primeira imortal. É a sabedoria do céu de Deus, e seu nome é Cristo Lisbeth. Tudo foi feito por e para ela. Portanto, escutem bem o que lhes digo. O amor ao dinheiro não é querer ser próspero. Todos devem aspirar ser prósperos em todos os âmbitos de sua vida, porque vocês são fiéis em dar dízimos a Deus, e derramamos sobre vocês bênçãos do céu, até que superabunde. E se querem ver a prosperidade manifestada, devem fazer tudo com a sabedoria de Deus, seus pais espirituais, com nossa justiça, paz e gozo do céu, sem avareza, sendo sempre pacificadores em tudo. E se fizerem assim, lhes asseguro que sempre lhes irá bem e prosperarão grandemente em tudo o que empreendam. Amém? Amém. Agora, a palavra aqui é a evidência de que são ladrões e salteadores, porque significa que estão fora de Cristo. São homens mortais que não têm a mente de Cristo para agradar a Deus Pai. E a palavra ali denota que é em Cristo mesma onde Deus Pai mora. Por isso Deus diz: ali me reunirei com os filhos de Israel. E não se refere ao país. Esse não é o povo escolhido de Deus. Mas segundo os homens religiosos, que não podem interpretar o que está escrito na Bíblia, porque não conhecem a verdade de Deus e só veem as coisas com olhos terrenos e não espirituais, dizem que o lugar físico de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas então, por que Deus não os protegeu de todas as guerras que enfrentou seu país desde seu estabelecimento? Porque Cristo não está aí. Deus Pai, Melquisedeque diz que ali, em seu Cristo, é o lugar que será santificado com sua glória, porque tudo o que Deus Pai faz é por e para seu Cristo, porque a glória de Deus é sua sabedoria personificada, e é nela que Deus Pai se reuniu com ela para santificá-la e também santificar seus filhos espirituais, os verdadeiros israelitas, os judeus espirituais, que estão colados a ela, a seu Cristo Lisbeth. Por isso diz em Apocalipse 4:11: Senhora Cristo Lisbeth, digna és de receber a glória e a honra e o poder do céu, porque tu criaste todas as coisas espirituais e por tua vontade existem e foram criadas. A quem estão dando os dízimos de tudo que pertence a Deus, estes homens das chamadas igrejas? Porque a Deus Pai Melquisedeque não estão dando. É só a que dá testemunho veraz de que ele vive nela que pode receber os dízimos de tudo, e todos eles estão me roubando. Por isso diz no Evangelho de Tomé que quando mostraram a Jesus uma moeda de ouro e lhe disseram: as pessoas de César nos exigem que paguemos os impostos. Ela lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a mim o que é meu. Os escribas, com sua pena mentirosa, removeram dai a mim o que é meu da Bíblia, porque isso significaria admitir que Deus está presente e que é a Cristo que se dão os dízimos e a ninguém mais. O ocultar este detalhe tão importante é o que os homens malvados usam para roubar a Deus e não pagar impostos. Por isso você vê que os grupos religiosos se classificam como entidades sem fins de lucro, para não terem que pagar impostos e assim ficarem com todos os dízimos que pertencem a Deus, quando claramente Cristo lhes diz: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a mim o que é meu. Mas os religiosos ainda fazem as mesmas coisas. Hoje, estando já presente Cristo, ainda roubam a Deus e também ao seu governo. Vejam a hipocrisia destes mentirosos em Lucas 23:2. E começaram a acusar-lhe, dizendo: a esta achamos que perverte a nação e que proíbe dar tributo a César, dizendo que ela mesma é o Cristo, a rainha
que deve receber os dízimos. Cristo não proíbe pagar impostos aos teus governos? Ela lhes disse: mostrai-me a moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo disseram: de César. Então lhes disse: pois dai a César o que é de César. São os mentirosos e a prova está no pudim. Cristo sempre pagou impostos e, por isso, não puderam surpreendê-la em palavra falsa alguma diante do povo, senão que, maravilhados de sua resposta, tiveram que se calar. Cristo não é hipócrita, como esses religiosos que nem sequer representam a Deus. Por que as entidades religiosas não pagam impostos ao seu governo? Porque são ladrões, e seu Deus é seu ventre. Se não respeitam o seu governo que se pode ver, acham que poderiam respeitar a Deus, a quem não podem ver. Tu, pois que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas contra o roubo, por que roubas? E os governos são tão ingênuos que tornaram isso permissível. Ou será que não são tão ingênuos, porque com toda a corrupção que tem se visto entre grupos religiosos e políticos, você pode imaginar que quando se promulgou esta lei, foi porque as entidades religiosas fizeram tratos com alguns políticos para ajudarem-se entre si a encobrir suas imundícies. A sabedoria do céu diz a todos os que não estão com o verdadeiro Deus Pai e Cristo Melquisedeque Lisbete: vocês terão a mesma sorte que tiveram todos os antepassados hipócritas daquele tempo e deste tempo. Todos sofrerão a desgraça de não conhecer o bem do céu, mas deixarão aos viventes uma lembrança de sua insensatez, para que nem suas faltas possam ficar ocultas. Mas, por outro lado, a sabedoria livra seus servidores de suas fadigas. Ela, ao justo que fugia da cólera de seu irmão, guia por caminhos retos. Lhe mostra o reino de Deus e lhe dá o conhecimento de coisas santas. Lhe dá êxito e multiplica o fruto de seus duros trabalhos e fadigas. Lhe assiste contra a avareza de seus opressores e o enriquece. O preserva de seus inimigos e o protege dos que lhe fazem armadilhas. E lhe concede a mão em um duro combate, para ensinar-lhe que a piedade contra tudo prevalece. Ela não desampara o justo vendido, senão que o livra do pecado. Desceu com ele à prisão, e não o abandonou nas cadeias, até entregar-lhe o cetro real e o poder sobre seus tiranos, até mostrar mentirosos seus difamadores, e conceder-lhe uma glória eterna. Ela libera de uma nação opressora um povo santo e uma raça irrepreensível. Entrou na alma de um servidor do Senhor e enfrentou reis temíveis com prodígios e sinais. Pagou aos santos o salário de seus trabalhos com justiça e paz do céu. Os guia por um caminho maravilhoso. É para eles cobertura durante o dia e luz durante a noite. Lhes abriu passagem pelo Mar Vermelho e os conduziu através das imensas águas, na mente terrena, enquanto a seus inimigos os submergiu e depois os fez saltar das profundidades do abismo. Deste modo os justos despojaram os ímpios. Entoaram cantos, Senhor, a teu santo nome, e unânimes celebraram tua mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e fez claras as línguas dos pequeninos. Jeová teu Deus te manda hoje que cumpras meus estatutos e decretos. Cuida, pois, de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Declaraste solenemente hoje que Jeová Melquisedeque Lisbete é teu Deus, e que andarás em seus caminhos, e guardarás seus estatutos, seus mandamentos e seus decretos, e que escutarás sua voz. E Jeová Melquisedeque Lisbete declararam hoje que tu és povo seu, de sua exclusiva possessão, como te prometeu desde o princípio.
para que guardes todos seus mandamentos, a fim de te exaltar sobre as nações que fizeram, para louvor e fama e glória, e para que sejas um povo santo a Jeová Melquisedeque Lisbete teu Deus, como Cristo Lisbete disse. Nós, Deus, sim cumprimos as promessas que sempre fizemos. Por isso hoje vocês são esse povo escolhido por Deus, que se beneficia das promessas cumpridas. Não são teimosos, como os antepassados que terminaram sendo desobedientes, fazendo a Deus parecerem como se não cumprissem suas promessas. Por isso hoje, ao vocês estarem colados a mim, o mundo saberá que Deus sim cumpre suas promessas a seu povo fiel. Saberão quem é o único povo leal de Deus, de quem Deus recebe dízimos e ofertas, porque nosso povo fiel só nos traz o melhor, e por isso Deus os olha com agrado. Ninguém mais além de vocês pode afirmar e testificar que estão vivendo estas palavras verdadeiras, ditas pela sabedoria mesma, que está presente hoje com o verdadeiro povo de Deus. Graças à sua lealdade, é que nós, Deus, cumprimos até agora todas as promessas e também cumpriremos as que faltam por ver. Amados filhos, o Deus de vocês, Melquisedeque Lisbete, são o Deus vivo e verdadeiro, que os escutam e lhes falam, não como os deuses inventados por homens iníquos, homens ventrudos que não têm nenhuma autoridade para falar com outros sobre Deus. Suas imagens, visíveis ou invisíveis, são inventadas, não sabem nada sobre Deus, e é porque Deus não os enviou a falar. Eles declararam os domingos como o dia do Senhor. Levamos anos, sob a influência de homens mortais que nem sequer conhecem a Deus, e até mesmo Cristo caiu nesse engano para poder chegar a consolá-los. Não foram Deus que inventaram o domingo como o dia do Senhor, e é por isso que hoje nós, Deus, estamos mostrando a nosso verdadeiro e único povo de Deus, o que sim agrada a Deus. De agora em diante, não estaremos reunindo-nos aos domingos somente. Agora será todos os dias, e eu lhes enviarei um aviso de quando tenhamos uma publicação nova, assim como quando recebem o aviso em seu celular sobre a minha nova citação. Agora, quando lhes perguntarem se vão à igreja, vocês dirão: nós somos a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, e a igreja está ativa todos os dias, assim como Deus estão. Levamos cativos os pensamentos que não agradam a Deus, porque ao ser o corpo de Cristo, sabemos o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Fazemos ações justas, que somente são feitas em Deus, e assim vestimos a Cristo de linho fino e resplandecente, e sempre teremos o favor de Deus, que é sua proteção. Não dedicamos somente os domingos a Deus, mas todos os dias, porque somos agradecidos por tudo que nos dão, começando por sua sabedoria do céu, para vencer a morte, e devemos isso ao Cristo que está presente. Cristo, Lisbete, cumprindo o que prometeu. Por isso Cristo veio limpar sua era, e nós não estávamos naquela era. É esta a que importa, não aquela. Amém? Nós, Deus, provamos o nosso povo com nossa palavra de fogo, e com esta mudança vamos desfrutar de ver os nossos verdadeiros adoradores tomarem o tempo de estar sempre por dentro de minhas publicações. Amém? Aleluia! Agora vou deixá-los com seus irmãos Carlos Mariem, para que lhes expliquem como serão as coisas de agora em diante. Um abraço e nos vemos logo. Amamos vocês eternamente. Amém. Aleluia. Obrigado, amados pais, Melquisedeque Lisbete, por sempre guiar-nos em seu formoso crescimento espiritual. Assim é. Amados irmãos, quão privilegiados somos, todos nós. Somos os únicos filhos fiéis do Deus vivo e verdadeiro, Melquisedeque Lisbete, no mundo inteiro, que entendemos o importante e delicado
que é dar a eles, Deus, seus tributos, seus dízimos e ofertas que eles mesmos estabeleceram. Porque nos saíram ao encontro com suas ricas bênçãos, que é sua multiforme sabedoria do céu personificada, nossa mãe Cristo Lisbeth, derrotando assim a todos os reis malvados que possuem a mente terrena de todo ser humano sem Cristo Lisbeth, e que o leva à morte. Somos o povo verdadeiro de Deus, abençoados em Cristo Lisbeth, em ser utilizados por Deus para ser suas testemunhas fiéis entre seu povo e para o mundo que nos observa. E por isso cumprimos a lei de Deus, primeiramente, que nos leva a ser cumpridores das leis dos governos. Que privilégio é poder sermos guiados por sua sabedoria do céu a fazer tudo o que agrada a Deus, Melquisedeque Lisbeth. Que beleza! Agora teremos acesso mais de perto ao que nossos senhores pensam de cada coisa e estaremos sempre sentados à grande mesa espiritual de nossos amados pais Melquisedeque e Lisbeth, como eles sempre prometeram. Que beleza! Nós, como os filhos fiéis e constantes de Melquisedeque e Lisbeth, estamos sendo levados a um maior crescimento e maturidade espiritual. Eles não só querem nossa atenção 2 horas cada semana para trazer-nos seu ensinamento, senão sempre. Cada dia e cada vez mais estamos deixando para trás a esse homem terreno, com todos os seus costumes e maus hábitos, e estamos sendo guiados a ser o homem espiritual, a imagem e semelhança de Deus mesmos. Irmãos, nesta nova glória em Melquisedeque e Lisbeth, será ainda mais fácil receber o alimento espiritual de nossos amados pais Melquisedeque e Lisbeth. Nossos pais estarão trazendo conteúdo novo em suas páginas, incluindo suas palavras inefáveis diretamente, testemunhos, escritos, citas e anúncios curtos de nossa mãe Cristo Lisbeth para nosso crescimento espiritual. A partir de agora, nossa mãe Cristo Lisbeth estará compartilhando todas as suas revelações de forma mais fácil de compartilhar, seja por sua página reidesalem.com, seu aplicativo Rei de Salem Música e outros meios pelas redes sociais. Também todos os testemunhos que nossos pais queiram compartilhar conosco serão publicados através da rádio La Mediadora. Como mencionou nossa mãe, todos os que têm o aplicativo móvel de nossos pais receberão uma notificação cada vez que se publique um novo conteúdo na página de nossos pais. Por esta razão, é muito importante que baixem este aplicativo em seus dispositivos e que tenham habilitadas as notificações para que sempre lhes avise quando haja um novo conteúdo. Nesta nova glória tão maravilhosa, nossos pais também quiseram compartilhar que através de suas contas oficiais do Instagram poderão ter rápido acesso e dar seguimento constante a todos os formosos tesouros que os reis de Salem queiram compartilhar a seu povo e ao mundo. A conta oficial de Melquisedeque e Lisbeth é Cristo é uma Mulher 2013. Depois de seguir nossa conta oficial, pode dar um clique na campainha na parte superior direita para habilitar as notificações e assim receberão um aviso quando algo novo for publicado. E desta maneira, será muito fácil receber e compartilhar este precioso conteúdo de Deus com todos. Que beleza! Assim como prometeram nosso Senhor e Senhora Melquisedeque e Lisbeth, a ciência aumentaria na era de Cristo Lisbeth. E isto se aplica tanto no físico como no espiritual. Por isso agora, mais do que nunca, é importante estar conectados a todos os meios que nossos pais Melquisedeque e Lisbeth nos provém, e estar em dia para sermos nutridos com sua formosa palavra de vida eterna, que é o alimento do céu que necessitamos para nosso crescimento espiritual. Que gozo! Para os nossos irmãos que não tenham fácil acesso à nossa página reidesalem.com ou Instagram, poderão receber o conteúdo por WhatsApp. Para isto, podem nos escrever a info@reidesalem.com. Com seu nome e número de telefone e com o gozo de nossos pais espirituais, com prazer o acrescentaremos a este grupo.
Irmãos, nossa amada mãe Cristo Lisbeth nos leva em sua maturidade espiritual e nós a seguimos fielmente em tudo, como eles. Deus nos diz em Efésios 4,15, seguindo a verdade, Cristo Lisbeth, em amor, cresçamos em todos os aspectos, naquela quem é a cabeça, Cristo Lisbeth. Por isso, com seu inigualável gozo, dizemos a uma voz: Amém, aleluia para sempre, aos todo-poderosos Deus, Melquisedeque Lisbeth. Todo o nosso louvor é e sempre será só para vocês. Irmãos, nossos pais, Melquisedeque e Lisbeth, vivem em e conosco. E nós os seguimos em todo momento, em cada palavra poderosa que sai de sua boca, para ensinar-nos a fazer tudo sempre com sua santidade, levando muito fruto para eles, Deus. Que beleza! Sigamos desfrutando de sua formosa eternidade, em sua santidade, humildade, paz, gozo, gratidão e temor reverente do céu, a nossos poderosos Deus, Melquisedeque Lisbeth. Amém. Aleluia. Desde lugar santíssimo